O compromisso com a informação dos principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 8h58 em Manaus. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Mano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, STF nega pedido para soltar Lula com base em ação de procuradores. País registra 2,3 mil casos de sarampo e reforça estoque de vacinas. Colômbia anuncia ofensiva contra a volta à luta armada das Farc. Comitiva liderada pelo ministro Onyx Lorenzoni se reúne com o governador Wilson Lima em Manaus na terça-feira. E ainda o governo do estado anuncia medidas para ampliar a segurança em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Mais de 100 servidores da segurança pública vão atuar na Operação Ciranda em Manacapuru. Polícia Civil procura proprietários de quase 650 celulares, tablets e notebooks recuperados. Copa Sul-Americana, Corinthians empata com Fluminense e se classifica para a semifinal. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Mundo Cristão. Agora são 9h em Manaus, começamos essa edição do Rádio Notícias desta sexta-feira com o Mundo Cristão. Começou ontem aqui no Auditório Canaã, no Complexo Canaã, o principal auditório da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas, o Congresso de Homens e Mulheres com o tema Extraordinários. Vou conversar agora ao vivo aqui com a Auriete Nascimento, ela que faz parte da comissão do Congresso de Homens e Mulheres, vai fazer um resumo pra gente, um balanço de como foi a abertura na noite de ontem e a programação para o dia de hoje. Auriete, bom dia. Bom dia, Jones, bom dia, Lia Costa, bom dia a todos os ouvintes da Boas Novas. Nós estamos ainda aqui em ritmo de congresso, porque hoje é apenas o segundo dia, né, que está iniciando agora a programação. Sobre o resumo de ontem, Johnny, foi um espetáculo, foi um mover de Deus. A programação começou com o Canaã cheio, lotado de mulheres. É claro que tinha alguns homens com a gente, mas assim foi tremendo o que o Senhor fez aqui no Auditório Canaã. Ministério de Louvor, pastora Raquel Veras esteve adorando a Deus, a pastora Ana Paula Valadão do Diante do Trono e a ministração com a pastora Rebeca Câmara. E essa programação de ontem ela foi transmitida pela Boas Novas, via internet, pelo rádio, mas nada melhor do que estar aqui fisicamente, presenciar o que Deus está fazendo e ser impactada pelo poder de Deus. Então, Johnny, começou ontem às 19 horas, hoje nós temos aqui começando já a programação, já vai começar daqui a pouquinho. Nós queremos fazer o convite a todos os ouvintes, as mulheres que estão ainda se preparando, se organizando, pensando, será que eu vou, será que eu não vou? Vem pra cá, vem celebrar o Senhor, aproveita esse maná que Deus tem colocado à nossa disposição. A programação de hoje, aqui no Auditório Canaã, vai até meio-dia, Johnny. Eu já estou me antecipando para dizer o que vai acontecer. E à tarde continua uma programação aqui na área externa, com orientação profissional, com treinamento para cabeleireiros, vai ter orientação, enfim, vai ser várias coisas que vai estar acontecendo que vai contribuir com o crescimento em todas as áreas dessas mulheres. Então nós vamos deixar aqui o convite para todas as mulheres estarem participando e dizer que à noite, às 19 horas, a programação continua com os homens aqui no auditório.
Então sejam muito bem-vindos, nós estamos aguardando vocês. Obrigada, Jones Moura. Obrigado, Auriete Nascimento, pela participação. Pedimos aí aos nossos ouvintes que fiquem ligados aqui na nossa programação da 107 FM, que ao longo do dia nós estaremos deixando eles sempre bem informados. Teremos programação, Auriete, não só para as mulheres, né? Mas no dia de hoje também para os jovens, para o público masculino, enfim, é uma programação para toda a igreja. Como é que faz quando chegar ao Auditório Canaã para se dirigir para que departamento? É preciso ter uma credencial? Entra direto? Como é que faz? É isso, Johnny. Aqui na entrada do Auditório Canaã está disponível a equipe de bilheteria, está funcionando já a bilheteria desde cedo. Você adquire o seu passaporte das mulheres, um preço regular é R$20, e o ingresso VIP com direito a camiseta, necessaire, álcool em gel, umas toalhinhas, alguns mimos personalizados é apenas R$100 e, claro, com assento privilegiado, assento reservado em poltrona. Então esse é o nosso kit VIP, é o nosso ingresso VIP. Então você adquire esse passaporte aqui na entrada, assim que chegar, tá bom? A programação com os homens é hoje à noite e o ingresso dos homens é apenas R$10, tá, Johnny? Apenas 10. Ok, lembrando que tem aí uma praça de alimentação ainda montada especialmente para atender todo esse público. Além da praça de alimentação montada aqui no nosso espaço no complexo, Johnny, tem aqui dentro stand dos nossos parceiros. Você que quer conhecer, olha, tem livrarias, tem a Romance que está aqui instalada, tem uma camiseterias, enfim, tem uma série de parceiros que estão já aqui no espaço, já instalado, para dar aquela assistência. Você que quer comprar um mimo, então aqui é o lugar certo. Você vem, recebe a palavra e ainda abençoa e é abençoado. Ok, obrigado, Auriete Nascimento. De nada, querido, estamos à disposição, qualquer hora pode chamar que estamos aqui. Johnny, bom dia para vocês, a todos os ouvintes. Certo, obrigado, bom dia, bom congresso, 9h05. Fica, portanto, o convite para você participar na manhã de hoje do Congresso de Homens e Mulheres Extraordinários. 9h05 em Manaus. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. STF nega pedido para soltar Lula com base em ação de procuradores. Daniel Fagundes tem as informações. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou nesta quinta-feira um pedido de liminar para soltar o ex-presidente Lula. A ação da defesa de Lula pedia que o STF reconhecesse a suspeição dos procuradores da Operação Lava Jato, com base nos diálogos vazados pelo site The Intercept Brasil desde junho deste ano. Na decisão, Fachin afirmou que a segunda turma do STF negou recentemente conceder uma liminar semelhante. A defesa de Lula também pediu que o ministro Alexandre de Moraes fosse consultado sobre a possibilidade de compartilhamento das mensagens obtidas na Operação Spoofing que digam respeito ao ex-presidente, mas Fachin também negou esse pedido. O ex-presidente Lula está preso desde o dia 7 de abril de 2018. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Daniel Fagundes. Obrigado, Daniel. Agora são 9h06 em Manaus. Em transmissão nas redes sociais na quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que não há anormalidade nas queimadas da Amazônia e que, se depender dele, novas demarcações de terras não serão feitas. Bolsonaro ainda disse que o presidente da França, Emmanuel Macron, fez um escarcéu e o acusou de mentiroso na reunião do G7. Bolsonaro chegou a chamar de esmola a ajuda oferecida pelos países do G7 para combater a crise ambiental na Amazônia Legal. 9h07 em Manaus. E o país registra 2,3 mil casos de sarampo e reforça estoque de vacinas. Agora é a vez de Remy Almeida. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 2.331 casos de sarampo nos últimos 3 meses. Outras 11 mil ocorrências seguem sob investigação. Diante do surto da doença, a pasta anunciou a aquisição de mais 18 milhões e 700 mil doses de vacina contra o sarampo.
O médico infectologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Sprins, explica os sintomas do vírus que pode levar à pneumonia e alterações no sistema nervoso central. É uma doença transmitida pela via respiratória, as partículas ficam no ar e as pessoas em contato próximo podem vir a ser contaminadas. Geralmente, o tempo médio de contágio varia de 3 a 10, 12 dias, e a pessoa no início, como sintoma inicial, ela apresenta febre. Depois ela pode apresentar uma conjuntivite, pode ter também sintomas de congestão nasal, e depois ela vai ter umas manchas características dentro da boca, que são quase como o diagnóstico seja mandatório pensar em sarampo. O foco da vacinação são crianças de até 6 anos. Os idosos também fazem parte do grupo de maior risco. O infectologista alerta que a imunização deve ser reforçada 3 vezes ao longo da vida. Para ele, o surto em São Paulo pode se tornar uma epidemia se as pessoas não se vacinarem. São 2 coisas que contribuem para não reforço vacinal. As pessoas esqueceram que existia sarampo. 2, existe sempre aquela minoria barulhenta que são os movimentos anti-vacina. Que as pessoas não se vacinam e elas se elas não pegarem a doença, vai ser porque todas as outras pessoas, ao se vacinarem, farão com que o sarampo circule menos. Essas pessoas, então, de forma indireta, estarão protegidas. O estado paulista concentra 99% dos casos. A morte de um homem de 42 anos que não havia se vacinado foi a primeira registrada no estado desde 1997. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, René Almeida. Internacionais. O mundo agora. No giro internacional de hoje, Colômbia anuncia ofensiva contra a volta da luta armada das Farc. Rádio França Internacional. Stefan Rosenbaum. Paris, 30 de agosto. Estes são os principais destaques desta sexta-feira. O presidente colombiano anunciou uma ofensiva contra os ex-chefes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A declaração de Iván Duque foi uma reação a um vídeo divulgado pelo ex-guerrilheiro das Farc, Iván Márquez, que anunciou a retomada da luta armada. Sumido há mais de um ano, ele acusou o governo colombiano de trair o acordo de paz firmado em 2016 ao permitir o assassinato de líderes sociais e ex-guerrilheiros. O governo da Colômbia ainda prometeu uma recompensa de cerca de 3,6 milhões de reais para quem der informações que permitam a captura de ex-chefes das Farc. Várias figuras importantes do movimento pró-democracia de Hong Kong foram detidas hoje. As detenções acontecem antes de uma grande manifestação programada para este final de semana, que foi proibida pelas autoridades. Um dos presos é Joshua Wong, de 22 anos, um dos principais nomes das manifestações que paralisaram a ilha chinesa em 2014, na então chamada Revolução dos Guarda-Chuvas. Desde então, o ativista foi preso em pelo menos 3 ocasiões. Segundo o partido de Wong, ele foi colocado em um carro sem identificação e levado para a delegacia. A polícia ainda não comentou as prisões. Hong Kong é palco de uma série de protestos que já dura 3 meses. Os manifestantes exigem abertura democrática, além da renúncia da chefe de governo da ilha, Carrie Lam. A oposição britânica aguarda hoje uma decisão da Corte Escocesa que pode julgar a suspensão do parlamento como anticonstitucional. A decisão de estender o recesso até 14 de outubro teve o aval da Rainha Elizabeth. O objetivo do primeiro-ministro Boris Johnson com a suspensão é evitar que deputados aprovem leis que impeçam um Brexit sem acordo. Mais de 60 protestos estão sendo planejados para esse fim de semana nas principais cidades do Reino Unido. Uma petição na internet para reverter o recesso prolongado já reuniu mais de 1,5 milhão de assinaturas. A data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia é 31 de outubro. Os estados norte-americanos da Flórida e da Geórgia decretam estado de emergência enquanto se preparam para a chegada do furacão Dorian. O fenômeno climático vem ganhando força e deve atingir o sudeste dos Estados Unidos na segunda-feira. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o Dorian vai atingir ventos de até 209 km por hora, o correspondente a um furacão de categoria 4, podendo causar grandes estragos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a viagem que faria à Polônia para monitorar a situação. O Dorian já passou por Porto Rico e Bahamas, mas não causou grandes danos. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
E no próximo bloco, comitiva liderada pelo ministro Onyx Lorenzoni se reúne com o governador Wilson Lima em Manaus na terça-feira. E tem ainda a Copa Sul-Americana. O Corinthians empata com o Fluminense e se classifica para a semifinal. Voltamos em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h13. Boas novas FM. Apoio cultural. Atenção, condutor. As obras do Complexo Viário Roberto Campos continuam e a partir do dia 2 de setembro, segunda-feira, haverá nova interdição. Agora, na Rua Pará, no trecho entre a Constantino Neri e a Djalma Batista. Durante a interdição, quem trafegava pela Constantino Neri e quiser acessar a Djalma Batista ou o bairro Nossa Senhora das Graças, deverá entrar à direita na Rua São Geraldo, seguir pela João Alfredo e então se deslocar até a Djalma Batista. Fique atento às mudanças e observe a sinalização. Agentes de trânsito estão no local para orientar motoristas e pedestres. Pedimos desculpa pelo transtorno. Estamos trabalhando para oferecer um trânsito melhor para todos. Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Cultura. Em Manaus, mais de 3.000 pessoas acompanharam a abertura do Festival Folclórico do Amazonas, com ciranda, boi-bumbá, quadrilhas e outras atrações gratuitas. O festival prossegue até sábado, sempre às 7 da noite no Sambódromo. Vai e leve a família. Amazonas Presente. No Alto Solimões, o programa Amazonas Presente continua inaugurando obras e prestando serviços à população de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença e Tabatinga. O Amazonas Presente fica no Alto Solimões até sexta-feira, dia 30. Meio Ambiente. Além de destruírem a natureza, as queimadas sem controle causam graves problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. Ajude o governo do Amazonas a combater esse mal. Denuncie os crimes ambientais pelo WhatsApp 92984557379. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O Urbano Norte Manaus, o seu aplicativo de mobilidade urbana, já é um sucesso. E para retribuir todo esse carinho, o Urbano Norte vai te presentear com até R$4.000 em Vale Compras por mês. É isso mesmo, R$4.000 em Vale Compras todo fim de mês. Dá para trocar os móveis da casa, comprar aquele notebook e até o celular. Para participar é fácil. Baixe o app, cadastre-se e use à vontade. Quanto mais você usar, mais chances tem de ganhar. Não perca tempo. Baixe o app e vai de Urbano. Urbano Norte Manaus. Está no ar o Boletim Manaus. Sexta-feira, 30 de agosto de 2019. A semana de intensificação vacinal continua hoje nas unidades básicas e amanhã, quando acontece o dia D de mobilização. Leve seu filho ou filha com menos de 2 anos para se proteger contra doenças como sarampo e poliomielite. A revitalização do distrito avança. Na rotatória da Suprama, todo o asfalto antigo foi retirado e a implantação de drenagem já foi concluída. Os trabalhos também seguem na bola da Samsung. Amanhã, o programa Manaus Mais Empreendedora lança edital com 430 vagas para cursos na área da indústria. Jovens com mais de 18 e cadastrados no Cine devem acessar o site da Centep. E no domingo pela manhã, Ponta Negra vai ter edição especial da Faixa Liberada. Profissionais do município e da UFAM vão oferecer atividades em alusão ao Dia do Profissional de Educação Física. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão.
Estamos de volta, 9h17. Agentes em monitoramento na Avenida Lourenço da Silva Braga, na Manaus Moderna, trânsito tranquilo e com boa fluidez, bom para o horário. Informação também do Instituto de Mobilidade Urbana, acontecendo a Operação Velocidade Segura na Avenida Desembargador João Machado, ao lado da rodoviária de Manaus. Os agentes estão no local e pedem atenção aos condutores. Aconteceu também há cerca de 50 minutos o acidente de trânsito na Avenida Solimões, em frente à Masa da Amazônia. Os agentes estão em atendimento, seguindo com atenção. Avenida São Jorge com a Rua Emílio Ruas, trânsito com boa fluidez, via sinalizada. São as informações via Twitter do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. 9h18. E a Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, por meio do Sistema Nacional de Emprego, SINEM, divulga 24 vagas de emprego para hoje, sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. 9h18. O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, informou na quinta-feira que a unidade do órgão em Parintins, a única ativa atualmente no interior do Amazonas, será desativada até novembro deste ano. Superintendente substituto Leslie Tavares afirma que um termo de cooperação entre o IBAMA e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas vai viabilizar a fiscalização de crimes ambientais no município. O novo modelo deve permitir um sistema de controle integrado. O termo de cooperação técnica prevê que o IBAMA utilize os centros multifuncionais para combater crimes ambientais no interior do estado, de acordo com o superintendente. Desta forma, esses pontos serão utilizados somente quando houver necessidade. 9h19, está aberta a seleção para os voluntários do Parque Cidade da Criança durante a Semana da Criança, a ser realizada pela Prefeitura de Manaus entre os dias 7 a 12 de outubro, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Serão selecionadas 45 pessoas para atuar como personagens, apoio e banda durante o evento. Horas complementares serão emitidas para os acadêmicos. Para participar, os interessados precisam enviar seus dados completos, como nome, idade, instituição de ensino, curso e disponibilidade de horários para o e-mail parquecidadedacriança@gmail.com. Serão necessários 10 voluntários para apoio, 30 para personagens e 5 para a banda, totalizando 45 pessoas. E mais de 100 servidores da segurança pública vão atuar na Operação Ciranda, no município de Manacapuru. Crisma Silva. O 23º Festival de Cirandas de Manacapuru vai contar com 105 servidores do Sistema de Segurança Pública. O efetivo vai atuar na Operação Ciranda e estará presente a partir desta sexta-feira, dia 30, em toda a rodovia AM070, que dá acesso ao município, e em Manacapuru, 68 quilômetros a oeste de Manaus, onde acontece o evento. Serão 32 policiais militares, 36 policiais civis, 27 bombeiros e 10 agentes do Detran. O sistema de monitoramento de câmeras do Centro Integrado de Operação e Controle, que será levado ao município, vai reforçar a segurança na cidade durante os 3 dias do festival. Câmeras do sistema de monitoramento já existentes em Manacapuru também vão auxiliar na operação. Câmeras de reconhecimento facial usadas no Festival de Parintins de 2019 também serão instaladas nas entradas do Parque do Ingá. Todo o perímetro em torno do local do evento será fechado. Da redação, Crisman Silva para o Rádio Notícias. Obrigado, Crisma. 9h21 e o governador do Amazonas, Wilson Lima, se reúne na próxima terça-feira, dia 3, com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, e comitiva do governo federal para detalhar as propostas discutidas na última terça-feira pelos governadores dos estados da Amazônia brasileira com o presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Na reunião em Manaus está prevista ainda a participação dos governadores do Acre, Gledson Cameli, e de Rondônia, Marcos Rocha. O local e horário da reunião ainda estão sendo definidos pelas equipes dos governos federal e estaduais, mas a pauta inclui a discussão do apoio do governo federal no controle e combate às queimadas na Amazônia e demais propostas apresentadas pelos governadores do Amazonas, Acre e Rondônia durante a reunião com Bolsonaro. O governador do Amazonas, Wilson Lima, adiantou que nas reuniões com os técnicos do governo federal, além do detalhamento das propostas de mais investimentos em regularidade
regularização fundiária, os governadores vão buscar alinhar meios para ampliar ou a ampliação de recursos destinados à promoção do desenvolvimento sustentável na região. E a Prefeitura de Manaus iniciou o segundo semestre de 2019 registrando os 1 bilhão e 78 na carteira de investimento da Previdência Municipal em julho. A rentabilidade do plano previdenciário foi de 1,46%. A carteira de investimentos evoluiu 14,7% desde julho de 2018. O resultado da carteira foi um dos números apresentados na região de indicadores da instituição, realizada pelo Comitê de Gestão da Presidência na quarta-feira, com todos os chefes de setores, diretorias e gerências e órgãos de assessoramento direto, declarou a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniele Benayon. Considerando o trabalho efetivo do Comitê de Investimentos e da Superintendência de Investimentos, que acompanham diariamente os nossos fundos de investimentos e também o mercado em geral. A perspectiva até o final do ano ainda é uma incógnita, porque nós dependemos muito da aprovação da reforma da Previdência com a inclusão de estados e municípios e também do andamento da reforma tributária. O que se percebe hoje é que os empresários estrangeiros ainda têm receio de investir no Brasil porque não sabem como será realmente a reação da economia até o final do ano. Wilson Lima anuncia medidas para ampliar segurança em Tabatinga, na fronteira com a Colômbia. Leandro Sá tem as informações. O governador do Amazonas, Wilson Lima, se reuniu com representantes das Forças de Segurança Estadual e Federal em Tabatinga, a 1.107 quilômetros de Manaus, para definir estratégias de combate aos crimes transnacionais, como tráfico de armas e drogas e crimes ambientais. Entre as medidas está a implantação de um posto de fiscalização na fronteira com a Colômbia e o treinamento da Guarda Municipal. O secretário de Estado de Segurança Pública, Luiz Mar Bonates, afirmou que uma lança blindada e novos armamentos serão enviados para reforçar o trabalho do efetivo policial em Tabatinga. A reunião contou com a participação do general de brigada do Exército Brasileiro, Carlos Feitosa Rodrigues, do comandante da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ayrton Norte, e representantes da Polícia Colombiana. De acordo com o governador, a dificuldade de comunicação, antes feita apenas por telefone, já está sendo resolvida. Da redação, Leandro Sá, para o Rádio Notícias. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Polícia Civil procura proprietários de quase 650 celulares, tablets e notebooks recuperados. Jacinei Brito. Após a conclusão da operação offline, deflagrada no dia 3 de agosto, na qual foram apreendidos aproximadamente 650 celulares, tablets e notebooks, a Polícia Civil divulgou uma lista com o e-mail, Identidade Internacional de Equipamentos Móveis, dos aparelhos recuperados, para que sejam identificados por seus proprietários. A lista está disponível no site da Polícia Civil, policiacivil.am.gov.br. Caso o aparelho seja identificado, o proprietário deve se dirigir ao 24º DIP, na rua Lima Bacuri, no centro, zona sul de Manaus, levando a nota fiscal, boletim de ocorrência de roubo ou furto do aparelho ou a caixa do produto onde consta o número do e-mail. Para mais informações, as vítimas podem entrar em contato com o 24º DIP pelos números 99901-4289 ou o 3215-2554. Carlos dos Santos Rodrigues, de 23 anos, Charles Rodrigues Barroso, de 32 anos, e Fernando Ferreira Protásio, de 31 anos, foram presos em flagrante pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, acusados de integrarem uma organização criminosa que rouba carros para serem usados em homicídios, roubos e no tráfico de drogas. A polícia prendeu o trio em um sítio no ramal do Paricatuba, no quilômetro 21 da M070. No local foram encontradas 6 pistolas, 2 rifles, centenas de munições, 3 quilos de maconha do tipo skunk, 1 quilo de cocaína, além de 2 veículos roubados, um Ford Ka Sedan de cor branca
e um Voyage de cor preta. O trio foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Um micro-ônibus da empresa Aruanã, que transportava funcionários de uma empresa do Distrito Industrial, foi assaltado na madrugada da quinta-feira, dia 29, na Rua do Areal, no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Por volta das 4h40 da manhã, 3 assaltantes armados aproveitaram o momento em que o micro-ônibus passava por uma lombada e renderam o motorista e funcionários da Panasonic, que estavam a caminho do trabalho, e roubaram todos os seus pertences. Segundo o vice-presidente do Sind Especial, Gabriel Enoch, mais de 100 assaltos foram registrados em rotas do Distrito Industrial neste ano. O assalto em questão foi registrado no 14º DIP. De Manaus, Gessinei Brito. Notícias do Esporte. 9h28. Neymar. Barcelona diz não à condição do Paris Saint-Germain. Jornal catalão já fala em negócio praticamente descartado. Depois de um dia de negociações entre Barcelona e Paris Saint-Germain, o retorno de Neymar ao Camp Nou ganhou um novo obstáculo. Os catalães não aceitam fechar a contratação apenas com dinheiro, condição levantada pelos franceses, e jornais locais já falam em até um negócio praticamente descartado. A visão pessimista está no Mundo Desportivo, um dos maiores jornais esportivos da Catalunha. O outro, Esporte, também cita a negativa na operação só com dinheiro, mas tem um tom mais ameno. Segundo o Esporte, o Barcelona oficializou por e-mail ao Paris Saint-Germain que não aceita um negócio que não incluam jogadores em contrapartida, mas se manteve aberto ao negociar para ter Neymar. E o Corinthians empata por 1-1 contra o Fluminense e se garante nas semifinais da Sul-Americana. No empate por 1-1 contra mesmo o Fluminense, na noite de quinta, no Maracanã, em partida que definiu a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa Sul-Americana, um time com outra postura esteve em campo, merecendo a vaga e orgulhando o seu torcedor. Diante de um leve Fluminense num jogo lá e cá, o Corinthians conseguiu manter sua força defensiva e exibiu enorme intensidade de jogo, com variações de jogadas pelos dois lados do campo. Ao todo, foram 16 finalizações a favor do Timão, contra 10 dos donos da casa nos 90 minutos. 9h30 na última, Filipão tem desfalque de peso para o jogo do Palmeiras contra o Flamengo. Para os próximos jogos do Palmeiras na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Luiz Felipe Scolari terá um problema para escalar o seu meio de campo, visando o duelo do Verdão contra o Flamengo no próximo domingo, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Com isso, o treinador palmeirense vai trabalhar para buscar uma peça de reposição para definir o meio de campo para o fim de semana. Trata-se do volante Bruno Henrique, que sofreu um trauma no pé direito durante o duelo do Palmeiras contra o Grêmio pela Libertadores, e nos treinos realizados na academia de futebol, o atleta não esteve presente e começou os treinamentos com os fisioterapeutas do clube e passou a ser dúvida para o próximo jogo do Verdão. 9h30. A notícia que jamais mudará. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Chega ao fim a edição desta sexta-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e Boletim EADAN Notícias. E ainda o dia todo você acompanha as informações sobre o Congresso de Homens e Mulheres realizado no Canaã. Tenha um ótimo dia, um excelente fim de semana. Fique agora com Estação Vida. Acabamos de apresentar Rádio Notícias.